Alô pessoal, eu aqui, Vânia Marinelli, de novo com vocês, falando um pouquinho sobre psicanálise. E antes de mais nada, lembrando que o dia 23 de setembro já está chegando, que é o dia do início da formação em psicanálise em diálogo com as neurociências, para o que eu estou convidando vocês, né, aqueles que tiverem interesse e tal, para participarem, que vai ser muito legal. Me procurem para fazer as inscrições. Ao final desse vídeo eu vou passar meu WhatsApp, e quem ainda não fez as inscrições e quiser fazer, poderá fazer. Aqueles que fizerem até dia 14 vão ter um desconto de 10% no curso. Eu queria estar falando com vocês hoje sobre um tema que eu acho que ele não cabe só na psicanálise, mas ele cabe em várias outras linhas de pensamento, né? Quando essas linhas de pensamento podem às vezes se tornar assim, meio que uma religião para aqueles que a seguem, né? Que é o que eu chamo de xiitismo, né? A gente sabe que xiitas são um tipo de religioso, né, do islamismo, que são bem fervorosos, né? Então eu costumo dizer que quando as pessoas seguem sua linha de pensamento, com um fervor demais, com uma coisa religiosa demais, como se ela fosse uma religião, elas são xiitas, né? E eu quero justamente falar aqui, porque eu acho que isso cabe, já que os dois principais nomes da psicologia do inconsciente, que é a psicanálise, né? A psicologia do inconsciente abriga a psicanálise e a psicologia analítica, a psicanálise do Freud, a psicologia analítica do Jung, né? E é muito fácil a gente ver algumas manifestações xiitas, né? Que eu diria xiitas, em relação a freudianos e junguianos, por exemplo, né? Então, os que são freudianos muitas vezes não podem nem ouvir falar do Jung, falam mal do Jung, ou os que são junguianos não podem ouvir falar do Freud. E eu queria falar um pouco nisso enquanto conduta, enquanto comportamento, já que o que me atrai na psicologia do inconsciente é a maneira como ela dá conta do comportamento humano e das suas motivações, né? E, obviamente, para se ser xiita, você precisa ter uma motivação, né, um pouco religiosa, transformar sua linha de pensamento, linha até de trabalho, em uma espécie de religião. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? De onde será que vem, né, essa coisa xiita? Em primeiro lugar, é óbvio que ela tem a ver com um incremento emocional, né? Porque para você estar muito fiel, né? Quer dizer, você ser fiel a uma linha de pensamento é diferente de você simplesmente adotar uma linha de pensamento, né? De você julgar que aquela linha de pensamento responde cientificamente aos seus intuitos, né? Então toda vez que eu tenho alguma coisa muito fervorosa, né, eu de fato eu tô deixando as minhas emoções serem tocadas, né? E eu passo a enxergar aquela linha de pensamento realmente não de uma maneira científica, ou seja, uma maneira racional, de uma maneira em que eu escolhi aquilo porque eu avaliei intelectualmente, racionalmente aquilo, né? Então, basicamente, eu estou fazendo ali uma escolha quase que vocacional, eu sigo uma vocação xiita para aquilo. E qual é o problema disso em termos práticos? Né? Em termos práticos,
O problema de repente, eu estar falando, por exemplo, nós aqui, sobre a psicologia do inconsciente, e de repente eu ter que lidar com xiitismos, né? Xiitismo de um lado, xiitismo de outro lado. Né? Qual é o problema? Ora, eu estou falando sobre psicologia do inconsciente, que tem toda uma formulação, né, comum, ou seja, nós já falamos até sobre isso em um outro vídeo, que a psicologia do inconsciente, ela trabalha essa relação entre a consciência e o inconsciente, né? Ela está muito interessada nisso, em coisas que estão um pouco mais subterrâneas de nós. E isto, tanto a psicanálise freudiana faz, quanto a psicologia do inconsciente junguiana fazem, porque ambas são psicologia do inconsciente. E o que acontece, né, quando eu, de repente, me vejo xiita? Primeiro que eu quase que me proíbo, né? Se eu for uma xiita freudiana, vou me proibir de olhar, de avaliar, de utilizar mecanismos junguianos, porque eu vou falar mal, né? É aquele lado, aquela coisa sempre constante do nós contra eles, né? Que é algo infantil, é infantil isso, né? Se eu for xiita para o lado junguiano, eu vou desconsiderar muitas coisas freudianas, muitas vezes vou tentar menosprezar, tá certo? E o problema maior é que eu não vou poder saborear a água cara que essas duas fontes de conhecimento me cedem. Eu vou ter que escolher. Eu pergunto, por quê? E vejam, esse é um detalhe interessante, porque muitas vezes, quando você está fazendo um curso, uma formação em Freud ou uma formação em Jung, no próprio curso já há uma tendência a gerar essa separação, né? Já vi muitas vezes isso. No próprio curso existe a tendência ao nós e eles. Nós aqui do curso que somos ou freudianos ou somos junguianos, nós somos contra o outro lado, né? E isso já começa a ser um patrulhamento desde o início, né? Desde o início da formação, a pessoa, ela opta, ela tem que escolher, como se ela fosse obrigada a escolher, e ela tem que escolher um lado ou outro. Eu costumo sempre dizer que na minha vida, por opção, por personalidade, eu sempre fui anti-xiita, né? Não há nada que eu seja obrigada a escolher em detrimento de outra coisa, exceto, né, a partir de critérios lógicos, que são critérios, obviamente, científicos, certo? Eu vou fazer escolhas com base em critérios científicos e critérios lógicos. É só a partir daí que eu vou fazer, não critérios emocionais, como se o líder do freudismo, que é o Freud, ou o líder do junguianismo, né, como se eles fossem gurus ou líderes espirituais, não, nada disso, né? E por conta disso é que eu gerei uma formação em psicanálise que não gera separação de forma nenhuma entre essas duas grandes figuras. Eles romperam, eles brigaram em dado momento, né? Sim, por quê? Questões emocionais. E nós vamos falar sobre isso no nosso curso. Questões emocionais mais ligadas ao Freud do que ao Jung, né? Eu vou provar isso para vocês, tá certo? Com até outros exemplos. Mas, na verdade, eles se queriam muito, enquanto amigos, se respeitavam uma barbaridade,
E em dado momento, por questões emocionais que a própria psicanálise nos descreve, tá certo? A gente aprende muita psicanálise quando a gente estuda a ruptura entre o Freud e o Jung, mas muita psicanálise. Então, em dado momento, sim, eles rompem, né, uma amizade, e junguianos e freudianos posteriores levaram isso de uma forma, muitos deles, não estou dizendo todos de forma nenhuma, mas levaram isso de uma forma muito emocional, né? A coisa separou muito mais do que deveria, porque os modelos freudiano e junguiano, eles conversam mais do que se desconversam. E isso vai ficando mais claro, inclusive, quando a gente insere as neurociências. A gente faz com que as neurociências conversem com a psicanálise, né? A gente percebe que a gente tem ali ferramentas que, dos dois lados, são extremamente úteis para nós, que a gente só tem a ganhar, né? Vocês querem um exemplo interessante disso? Muito interessante. O Freud, ele estuda o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento do ego infantil, até o que ele chama de fase genital, que no fundo é a fase hormonal da gente, né? O Jung não se atém muito a essa parte, porque ela já existia na visão freudiana. Mas o que o Jung... E eu não acho que o Jung tenha pensado nisso, simplesmente a coisa correu dessa forma. O que faz o Jung? O desenvolvimento da personalidade acompanhado pelo Jung se dá exatamente a partir dessa fase genital, que é a fase em que nós viramos hormonais, nós vamos ficar adultos, tá certo? E aí nós vamos viver a chamada jornada do herói, descrita pelo Jung, que é a busca, né, de ser aquilo a que estamos destinados a ser, a busca da nossa individuação, né? Fazer com que os potenciais de ser que nós temos, o máximo possível, se concretizem, e isso vai até o fim da vida. Mas a gente pegar desde o princípio do desenvolvimento do ego, que é lindamente descrito nas fases de desenvolvimento psicossexual pelo Freud, e em seguida a gente pegar o início do processo de individuação, nós temos um caminho maravilhoso. E eu só posso fazer isso se eu não for xiita. Se eu entender primeiro, Freud e Jung foram seres humanos, tá? Então, eles não eram apenas líderes intelectuais pétreos, perfeitos, num sentido imperfeito da palavra perfeito, né? Porque perfeito quer dizer terminado, completado. Muitas vezes a gente usa o termo perfeito como se fosse sem nenhum erro. E nada do que está vivo, e portanto é dinâmico, anda, nada do que está vivo, né, não tem problemas. Os problemas geram dinamismo na nossa vida, tá certo? Então essas figuras são seres humanos, cada um deles reagiu ao problema ligado à ruptura, né, que nós vamos conversar no curso. Cada um reagiu da sua maneira e com os motivos óbvios da sua maneira, porque eles não eram iguais, não eram pessoas iguais, muito ao contrário.
Então, eu tô vindo aqui hoje falar um pouquinho sobre essa coisa do xiitismo para quase que avisar, né? Não, eu não sou xiita, não advogo o xiitismo para nada, né? Eu acho que ninguém tem que dizer para nós quem nós temos que seguir, tá certo? Ninguém tem que dizer para nós quem nós temos que seguir. Nós precisamos ter critérios lógicos para escolher as nossas linhas de pensamento preferenciais. Ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. A minha cachorra acaba de latir aqui, a Maia. Era isso que eu queria dizer para vocês. E quem tiver vontade de saber algo sobre o curso de formação em psicanálise ou queira se inscrever, né? O meu WhatsApp é 11 99929 7035. E é isso aí. Até breve.